Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um seminário via web da Apta Brasil. Esta noite nós vamos falar um pouquinho sobre alguns boletins técnicos que a Apta lançou em alguns anos atrás, ou até mesmo durante esse ano, 2019, e passar muitas informações para os técnicos que estão necessitando melhorar o seu trabalho e necessitam de informações técnicas. Aqui é o Carlos Napolitano, o Carlão da Apta Brasil. É um prazer estar com vocês novamente nessa noite. Todas as sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês, a gente procura mandar informações para vocês e é um prazer estar com vocês, então. O nosso seminário, ele vai tratar sobre o tema Boletins Técnicos Apta Brasil. Então, nós vamos passar algumas informações que geralmente o técnico não tem acesso, né, devido ao fato de não ser associado, mas algumas informações a gente vai se preocupar em trazer para vocês, tá? Como vocês bem sabem, o nosso seminário técnico, ele chega até vocês como cortesia dos nossos parceiros, a C4, autoimportadora e peças, FEB Bilstein, fluidos para transmissão automática, Fuchs, também fluidos originais, alemães, a FEB e a Fuchs, a Morph, conversores, Grupo Paulista, também conversores de torque, a Totem, fornecedora de kits também, assim como a C4, a Tectino Brasil, fornecedora de máquinas e equipamentos para troca de fluido, a ZF Transmissões, nossa parceira, Solo Peças e a Dermatic na distribuição de hard parts. Eu gostaria de dizer o seguinte: qualquer dúvida que vocês tiverem durante o seminário, passem ou façam uma interação de perguntas aqui, que nós estaremos, na medida do possível, respondendo a vocês, desde que vocês se identifiquem direitinho o nome e coloquem a pergunta de forma clara. A gente terá prazer em passar as informações para vocês. Caso o tempo não permita, podem enviar um e-mail para suporte@aptabrasil.com. Depois de 15 dias dessa apresentação, esse material técnico ficará disponível no YouTube, dentro do nosso canal. Ok? Muito bem. Uma das primeiras informações que a gente gostaria de passar para vocês é a respeito do boletim Apta Brasil de outubro, aliás, o número do boletim 10 de 2011. Patinação das marchas 4, 5, 6 da transmissão 09G, relativa aos veículos Volkswagen e Audi, e Land Rover também. Uma reclamação constante, até hoje acontece, né, que quando a gente faz uma aceleração, por exemplo, o carro está em quarta, quinta ou sexta marcha, a gente acelera o carro violentamente, né? O dono do carro dá uma acelerada um pouco maior do que 70%, por exemplo. Geralmente a transmissão entra em modo de segurança, emergência, gerando os códigos de quarta, quinta ou sexta marcha, relativo à patinação das marchas. Fica armazenado na memória do TCM. Qual é a causa desse armazenamento desses códigos e da patinação? A válvula que trabalha junto com o solenoide número 2, que controla a embreagem K2 ou C2, essa válvula, o alojamento da válvula sofre um desgaste muito grande, que ela é uma das que mais trabalham, né? E o fabricante da transmissão, a Aisin, ela modificou o comprimento do alojamento da válvula moduladora nos carros posteriores a 2006. Então, até 2006, a ocorrência desse defeito, o ano modelo 2006 dos carros, a ocorrência desse defeito é muito grande. E a fábrica, então, a Aisin, ela aumentou o tamanho do alojamento da válvula, e a válvula também, para a correção desse problema. Então, se esse problema for constatado em veículos, especialmente anteriores a 2100, seus clientes, como é que a gente pode agir para resolver esse problema? Então, primeiro,
verifica a reclamação do cliente. Se a patinação, o tranco do correio, se pisar no pedal do acelerador totalmente, então a partir acima de 70%, né, em quarta, quinta ou sexta marcha, se ele der essa patinação e jogar o carro em emergência, nós devemos ir para o passo 2, que está mencionado aqui no nosso slide. O lembrete, esse slide ficará à disposição de vocês, todo o slide dessa apresentação, para que vocês possam fazer o download deles e guardar no arquivo técnico, né? Se a patinação ocorrer em qualquer outra condição, verifica o manual de serviço da transmissão. Mas se for em quarta, quinta ou sexta marcha, pisar fundo e ocorrer a patinação, segundo, inspecione a condição do fluido. Então vamos ver como é que a transmissão está por dentro. Se o fluido não estiver com cheiro de queimado ou não houver limalhas, podemos prosseguir para o passo 3. Se o ATF estiver com um cheiro muito forte de queimado, ou seja, que a patinação já vem ocorrendo há muito tempo, e houver limalhas na caixa, o passo 3 não vai resolver, temos que ir para o passo 4. Então o passo 3 qual que é? Caso o fluido esteja indicando que a transmissão está ok, vamos reparar o corpo de válvula, né? Se possível, trocar o corpo de válvula por um corpo de válvula atualizado, ou reparar com um jogo de reparo fornecido no mercado de substituição. Nesse caso, a Soro Peças, ela fornece reparo para esse tipo de problema, tá? No caso do carro estar com uma transmissão já queimada, né, temos que fazer o reparo da transmissão antes para depois reparar a causa do problema, que é o corpo de válvula em si. Então, faça o reparo da transmissão de acordo com o manual de serviço e depois faça o acerto do corpo de válvula. Teste o veículo e entregue para o cliente. Aqui no nosso slide nós vemos qual é a válvula responsável por esse tipo de falha, né? É a terceira eletroválvula e a terceira válvula a contar da válvula manual, né? O terceiro solenoide, que é aquele marrom, de conector elétrico marrom, que é o responsável, que na verdade é o desgaste dentro do alojamento da válvula, né? Então o solenoide também deve ser reparado ou substituído, mas o corpo de válvula nesse caso deve ser substituído também para que o defeito não volte a ocorrer, ok? Outro boletim, o boletim 15 de 2011, como é que eu faço para... A turma tem perguntado muito para a gente, como é que se faz para verificar o nível de fluido da transmissão 09G e 09M, né? Então toda a linha Volkswagen Audi que usa o câmbio de 6 marchas, que não é o automatizado, né, dupla embreagem, ele utiliza o 09G, o 09D ou o 09M. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que me certificar da temperatura da caixa. A temperatura não pode estar muito alta, ela tem que estar no máximo em 45 graus. Então, a faixa de verificação é de 35 graus a 45 graus Celsius. Quando a temperatura atingir esse valor, o fluido começa a escorrer pelo tubo de verificação do cárter de transmissão. Ao se repor os tampões, sempre colocar anéis de vedação novos, né? Então, a gente faz o seguinte: o carro frio, estaciona o veículo em piso nivelado, ou coloque num elevador, né, com piso nivelado, conecte o scanner para que possa ver a temperatura, ou então um termômetro. Temperatura tem que estar até no máximo 35, né? Funciona o motor, remova o tampão do tubo de enchimento, que a gente vai ver no próximo slide. Temperatura, assim que o carro atingir, a transmissão atingir 35 até 45 graus, assim que ele atingir 35, o fluido tem que começar a escorrer pelo tubo de verificação. Se não escorrer, adicione fluido até que ele comece a escorrer, tá? Por onde eu posso adicionar esse fluido? Tem vários locais, depende muito do carro, sempre vai ser a abertura que tiver mais facilidade de acesso, tá? Normalmente, a gente recomenda aqui nós vemos no slide aqui como é que é a construção interna do cárter da 09G, por exemplo, e o tubo de abastecimento. E normalmente o que a gente faz? Para a verificação a gente solta o tampão alho em 5 mm na parte inferior do cárter, acima de 35 graus até 45 o fluido tem que escorrer. E solta lá a região do conector elétrico da transmissão, do conector de solenoides, com bastante cuidado, limpa bem a região primeiro, para não entrar sujeira dentro da caixa.
e abastece por ali, que é um dos pontos mais fáceis de abastecimento que a gente tem encontrado. Pode ser abastecer também pelo tampão próximo ao diferencial da caixa ou na parte superior, depende da facilidade de acesso, ok? Depende muito do veículo. Então a verificação é feita dessa maneira, carro sempre frio, ok, pessoal? Fluido pode ser usado o Dexron 6 sintético. Boletim Apta Brasil 22 de 2011. Patinação das marchas com câmbio aquecido, visa aplicação das marchas com veículo em marcha lenta e alavanca em D, e tranco após acelerar para sair. Então parei o carro está quente, parei o carro no semáforo, vou sair, percebo que o carro está em neutro, acelero mais um pouquinho, o carro dá um tranco e sai, se movimenta normal. Qual é a causa? Os anéis de vedação da tampa traseira da transmissão, que alimentam as duas embreagens, provavelmente estão com desgaste ou são de dimensional incorreta. Dimensão, eles estão fora de medida. Mesmo os anéis da Corteco, da Transtec, ou mesmo os anéis da Precision, eles têm causado esse problema. Qual seria a solução para isso? Utilizar anéis de vedação da tampa traseira originais, conforme mostrado abaixo, né? Nós temos a numeração. Então, onde eu compro? Normalmente, a concessionária Citroën, ela tem esses anéis já em estoque. Então, os dois anéis de vedação maiores, aí no slide a gente tem o número 2215.14, número Citroën, são duas peças, e um anel menor, da tampa traseira também, número 256503, então vai uma peça também. Então, esses mostrados no slide são os três anéis que devem ser substituídos, porém, adquira esses anéis originais, viu, pessoal? Não não utilize os anéis que vêm no kit de vedação, não importa a qualidade do kit, utilize sempre originais. Nós já verificamos que o dimensional desses anéis originais, eles são 5 centésimos mais largos e mais altos do que os anéis que vêm nos kits normalmente lá dos Estados Unidos ou da China ou de onde for. Então, além disso, o acabamento, o material deles é muito melhor. Tá ok? Então, o anel de alimentação da embreagem G2 tem uma peça, a outra parte da vedação é feita pela bucha que está logo acima do anel, e os dois anéis de vedação da embreagem E1, duas peças, alimenta a embreagem E1 então, né? Muito bem. Outro boletim, 09 de 2012. Uma coisa que tem acontecido muito é a quebra ou trincar a placa de arrasto, o flex plate, das transmissões automáticas. Isso gera ruído, vibrações e pode causar até a quebra da carcaça da caixa ou do motor. Tá? Então, o que acontece? Por que o flex plate quebra ou trinca? Né? Ele, em primeiro lugar, o flex plate ele é uma placa flexível, como o próprio nome em inglês sugere, e ele está ali, ele tem que absorver o movimento do conversor. Como é que o conversor se movimenta? Quando a gente acelera o carro, né? Por exemplo, o carro está a 800 RPM, eu passo para 5.000 aceleração, tiro o pé, ele volta a cair a aceleração, reacelero, vai para 2.000 e pouco, volta a cair novamente para marcha lenta. O que acontece? A força centrífuga, ela faz com que o fluido dentro do conversor tente ser jogado para fora, ele se expande. Como o conversor é uma peça rígida, ele vai se movimentar. A tendência dele é se movimentar para fora do motor e para dentro da transmissão quando eu acelero. E o contrário, quando eu tiro o pé do acelerador, ele volta para dentro, para o lado do motor e sai da transmissão. Então ele trabalha, ele se movimenta. Se o flex plate tiver qualquer condição de vibração ou descentralização, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Por quê? Ele não suporta vibração e expansão e contração ao mesmo tempo. Tá? Como ele é feito com um aço mola especial, ele suporta essa expansão desde que ele esteja centralizado. Então, se a gente observar a fixação
do flex plate aqui, nós vamos perceber, por exemplo, ele está fixo no virabrequim aqui, eu tenho os parafusos de fixação. Eu tenho pinos guias aqui que ajudam a centralizar o motor na caixa. Então, esses pinos guias aqui, eles garantem a centralização do motor com a transmissão aqui, ó. Tá? Esses pinos guias que são aqui. Aqui eu tenho a fixação do flex plate no virabrequim e aqui a fixação do conversor de torque no flex plate, tá? Então, se a gente voltar aqui no nosso texto, por exemplo, se uma transmissão for removida do seu motor, sua posterior reinstalação deve ser cuidadosamente executada, tomando-se muito cuidado no encaixe da carcaça do conversor e seu assentamento no motor. Se eu tiver um problema nos pinos guias, pessoal, por exemplo, esse pino guia aqui está faltando, ou ele está amassado, ou ele está deformado ou gasto, tá? Normalmente a gente tem 2 ou 3 pinos guia. O que vai acontecer? Embora eu aperte bem a transmissão no motor, somente o pino guia que vai garantir o alinhamento perfeito entre o motor e a caixa, a centralização certinha do eixo primário da caixa, do conversor com o eixo do motor. Então, se eu tiver esse pino guia faltando, por mais bem apertado que tenha esse parafuso, eu vou ter sempre um movimento entre a caixa e o motor. E esse movimento vai causar quebra do flex plate. Ok? No caso aqui, por exemplo, pode acontecer ainda que o motor ele tem os calços, a bronzina de apoio do motor, a bronzina central, ela esteja desgastada também, gerando uma folga muito grande axial no virabrequim. E isso vai fazer com que haja quebra também do flex plate, porque a vibração vai ser muito grande. Tá? Então, no caso voltando ali falando do pino guia, o que nós temos que fazer? Se eu notar que o flex plate quebrou, muito provavelmente está faltando os pinos guia do motor que garantem a centralização entre o motor e a caixa. E nesse caso, eu vou ter que fazer um pino guia novo ou reparar a carcaça da transmissão, porque senão o flex plate vai voltar a quebrar, porque ele é uma mola, né? E nunca também se deve soldar o flex plate, pessoal, porque você vai soldar uma mola, você vai destemperar, vai fazer com que ela quebre em outra região. Certo? Então, bronzina de encosto, calço do virabrequim com problema, causa quebra, coxinho do motor ou da transmissão quebrada ou gasto, tem que se substituir o coxinho, conversor de torque reformado ou bomba de óleo instalada na transmissão de uma reforma da mesma. Conversor reformado pode acontecer, se a empresa não tiver um balanceamento correto, ela pode gerar vibração, né? Ou o motor, o próprio balanceador harmônico, a polia compensadora ou o conversor de torque desbalanceado gera quebra do flex plate também. Embuchamento gasto da bomba de óleo, causando um movimento excessivo do conversor de torque. Tem uma bucha que sustenta o gargalo do conversor com problema, tá? Substitua a bucha. A flex plate, apertado errado, de maneira incorreta, se aperta muito um parafuso antes de apertar outro, então é como se fosse uma embreagem de um carro com transmissão manual, né? Fazer um aperto por igual. Tá? Começar com um torque inicial e apertando no padrão cruzado até chegar no torque correto. Tá ok? Nós temos aqui o nosso ouvinte aqui, um técnico, o Romani. Ele está fazendo uma pergunta para nós. Qual é a diferença principal das caixas automáticas AL4 e a L6 usadas pela Citroën no Aircross? A L4 e a L6, as duas, eu presumo que a L6, que ele está se referindo aqui, seja outra de 4 marchas mais reforçada, né? Diferente da AT6. A AT6 são 6 marchas. Essa L6 saiu por pouco tempo, antes da AT6. E ela tem a mesma configuração da L4, porém os componentes dela são mais robustos. Ele tem uma quantidade maior de discos internos, o tamanho das engrenagens são um pouquinho maior para suportar um torque maior, né? Então ela é uma caixa um pouquinho mais avançada em termos de robustez, digamos assim. A tecnologia é a mesma, mas a robustez dela é um pouco maior. Então a gente sabe que a L4 foi usada durante 18 anos, 17 anos,
em todo tipo de veículo, praticamente da mesma maneira. Então, eles fizeram uma adequação para reforço dessa caixa em veículos mais pesados, com um motor com maior torque. Ok, Romano? Qualquer coisinha que você desejar um detalhe um pouco mais aprofundado, manda um e-mail para a gente aí, a gente terá prazer em continuar o assunto aqui. Falou? Obrigado aí da pergunta. Então, correção quanto o flex plate indevidamente apertado, né? Instalar o flex plate corretamente ao flange de virabrequim. Apertar os parafusos do flex plate dentro das especificações do manual de serviço, conforme o slide mostra. E em sequência alternada, né? Um padrão estrela. O que quebra o flex plate também? Choque súbito e frequente proveniente do eixo cardan, engates para D ou para R causado por alta RPM. A gente conhece aí uns cupim de ferro que eles acabam acelerando o carro em N e jogam em D ou R com o carro acelerado. Então isso aí gera uma quebra muito grande do flex plate também, né? Principalmente em carros mais pesados, 4x4 e vans. Se o técnico notar que o problema é esse, a primeira coisa que a gente vai fazer é orientar o dono do carro, o proprietário, né, o usuário, a não fazer isso devido à consequência de quebra, porque é um serviço caro a substituição do flex plate, tá? Então, que nem o slide mostra aqui, lembre-se, um flex plate quebrado ou trincado é um sinal bem visível que existe algum outro problema com o veículo. Tá? Se esse problema não for corrigido, com certeza o flex plate novo vai se quebrar também, né? Da mesma maneira como o original. Ok, pessoal? Muito bem. Vou passar por outro boletim aqui, 19/2012. O Fusion 5 marchas, 4 cilindros, Focus, EcoSport, eles utilizam um câmbio praticamente idêntico, só que um é 4 marchas, outro é 5 marchas. Então o 4F27E e o FNR5, né? O que tem causado queima do tambor da segunda e quarta e da embreagem da terceira, né? A gente sabe que isso acontece bastante nesse tipo de transmissão, né? O módulo, toda vez que ele pega uma flutuação, ou ele pega um início de patinação, flare, ele vai, dependendo do tempo que isso ocorre, ele vai armazenar um código de falha e jogar a caixa em emergência, né? Em modo de segurança. Normalmente, o que acontece? Ele vai acusar, o módulo ele vai acusar um solenoide. Mas o problema, na verdade, é que a cinta de freio da segunda e quarta, ela é aplicada através de um servo, de um pistãozinho com um pino, né? E esse pino ele trabalha apoiado na carcaça. Como ele é aço e a carcaça é de alumínio, o que vai acontecer? A carcaça, com o tempo, ela vai gastando, porque a área onde o pino trabalha é muito pequena para dar apoio firme nesse componente, e ele gastando começa a dar retorno de pressão, tá? E esse retorno de pressão, como abaixa a pressão de aplicação do servo, o servo já não aplica com a pressão devida. Então, se cair aí 20%, 30% de pressão, ele começa a patinar a cinta, porque ele não consegue firmar a cinta de maneira eficiente. E aí vai patinar as marchas. Conforme mostrado aqui no nosso slide, nessas transmissões, o servo não somente aplica a cinta na segunda e quarta marcha, mas ele também libera a cinta em terceira marcha. Por quê? Porque quando vem pressão contrária nele, ele afasta, a pressão contrária afasta ele, tá? Então, a pressão de aplicação da segunda e quarta não é liberada em terceira, mas antes o lado da mola do servo é preenchido com pressão de aplicação da terceira marcha, afastando o pino do servo, né? Quando o módulo faz a mudança para a quarta marcha, a válvula de mudança 3/4 se movimenta cortando o fluido da terceira, que está do lado de liberação do servo, permitindo a cinta reaplicar a quarta marcha. Se eu tiver um vazamento na região do pino do pistão, na carcaça da transmissão, onde trabalha o pino, né? Está vazando ali entre o pino e a carcaça, o que vai acontecer? A pressão de aplicação da embreagem direta, a terceira, vai diminuir,
causando a flutuação e esse código de falha. Então, como é que eu faço para saber se o problema é esse? Removo o corpo de válvula da transmissão, pego uma pistolinha de ar comprimido com no máximo 30 psi, 2 bar, e aplico na porta de liberação do servo. Né? O lado de liberação deverá se comportar no teste como se fosse uma embreagem normal, ou seja, deverá aplicar firmemente. Tá? Qualquer vazamento que eu tenha no lado de liberação do servo, somente vai piorar quando a transmissão aquecer, não é isso? Então eu tenho aqui no slide, para as duas transmissões, a 4F27 e a FNR5, eu tenho aqui embaixo a liberação da cinta 2.4, né? Se eu aplicar o ar aqui embaixo, o que vai acontecer? Se eu tiver com vazamento aqui em cima, ó, na aplicação da cinta, esse furo de saída aqui, começar a jorrar fluido por aqui, com certeza eu estou com a carcaça gasta, carcaça da transmissão. Então, se vazar, pode substituir o servo e fazer o procedimento de reparo da carcaça de transmissão. Vamos fazer um embuchamento, né? A gente tem ferramenta para isso, a gente tem a bucha já da maneira correta. Então, não monte a transmissão com esse tipo de vazamento. Não adianta eu colocar tambor novo, cinta nova, servo novo, mas não fizer o reparo aqui dentro na carcaça do pino. Ok, pessoal? Muito bem. O William tem uma pergunta para a gente aqui. Um carro que usa uma 6T31, pode colocar a 6T30 completa? William, à primeira vista, não. Por quê? A 6T31 é um avanço. Ela não é 31 porque é maior ou porque é mais reforçada. Ela é 31 devido à programação dela e a diferença no corpo de válvula, ok? Por exemplo, uma Spin está usando a 6T31, não é isso? Se eu pegar um Cruze ou uma Spin mais antiga que usa 6T30, eu vou ter problema de configuração, porque o corpo de válvula é diferente. Falou? Embora muitas coisas do corpo de válvula sejam idênticos, mas a configuração de programa e a configuração do corpo de válvula, a diferença entre válvulas é diferente. Então eu não consigo acertar o carro mais como ele saiu de fábrica, tá? Cuidado sempre com essas trocas de transmissões para poder salvar um pouquinho de dinheiro para o cliente, porque no final das contas o gorila ficava nas nossas costas, tá? É melhor que o gorila fique com o cliente. Vocês não acham? Beleza. Boletim 13 de 2013. Esse é um problema que o pessoal tem sempre passado para a gente. Toda semana nós temos um caso desse aqui. Linha Chrysler, ela lançou umas transmissões modernas, a 41 TES, 42 RLE, 62 TE, 6 marchas, né? Aplicada nos PT Cruze, Cherokee, 300M, Journey, Fiat Fremont. O módulo gera um código de falha P1745. P1745. O que quer dizer esse código aqui, né? Antes da gente responder, de acordo com o que está no boletim aqui, que vocês já estão lendo, o Silva fez uma pergunta para nós. O parafuso do suporte da cinta do câmbio FNR5 tem tamanhos diferentes? Sim. Ele tem identificação na ponta dele com canaletas, né? Dependendo do tamanho do pino, as canaletas mudam, tá? Normalmente a gente não altera isso aí porque ele vem já regulado de fábrica. Porém, seria bom conferir. O manual, eu não lembro de cabeça agora quais são a medição de curso dele, mas o manual da FNR5 e o da 4F27, eles dão para a gente uma informação mais precisa nesse ponto. Então dá uma conferidinha no manual, provavelmente ele vai esclarecer melhor. Mas o parafuso do suporte da cinta, ele tem tamanhos diferentes sim, viu, Silva? Tá bom? Ok, o código 1745 da linha Chrysler, o que é isso aí? É o seguinte, com a entrada em vigor dessas leis antipoluição, as montadoras estão procurando
se virar de tudo quanto é jeito para poder fornecer transmissões mais econômicas e menos poluentes. Então, o que eles fizeram? A solução da Chrysler foi incorporar um solenoide regulador de pressão para baixar a pressão de linha durante o carro parado. Então o carro está na marcha lenta, está parado. No farol, o cara com o pé no freio, o que esse novo solenoide faz? Ele vai pulsar, abaixando a pressão de linha. Por quê? Nos carros mais antigos, a pressão de linha se mantinha lá próximo de 120 PSI. Então a bomba produzindo, quanto mais pressão a bomba produz, mais pesado fica para o motor virar. Vocês concordam? Então se eu conseguisse baixar a pressão de linha, para manter só aplicada a embreagem, mas sem fazer força, e a bomba trabalhar com uma pressão de 50 PSI, 40 PSI, seria ideal, porque a bomba está levinha, está virando livre e o motor está gastando menos combustível. Né? Seria quase que uma função start-stop, mas sem desligar o motor. Tá? Então, nas transmissões mais antigas, a gente tinha a bomba trabalhando lá numa pressão constante e alta, que não é necessária na marcha lenta. Então, o que a Chrysler fez? Ela adotou um sensor de pressão no circuito e um solenoide que vai baixar essa pressão de linha se o carro estiver parado e o motorista com o pé no freio. Tá? Então, esse solenoide ele vai baixar essa pressão para 50 ou 60, talvez até em 40 PSI, dependendo do uso. Né? Então, o motor vai trabalhar muito mais leve. Né? Agora, o que é esse código P1745? É o seguinte, quando esse solenoide deixa de trabalhar, ou a pressão permanece alta, mesmo durante o carro parado e o proprietário com o pé no freio, o módulo vai armazenar um código de falha. Ele vai perceber que o solenoide regulador de pressão não está mais trabalhando. Então esse código P1745, ele indica que o módulo registrou que o solenoide não está mais atuando. Né? Agora, quando é que ele vai registrar isso? O próximo slide aqui mostra. Por exemplo, pode ser um problema elétrico do solenoide, né? Pode ser um problema mecânico do solenoide, mau funcionamento, pode ser um problema do sensor de pressão, enfim. A transmissão, quando esse camarada ele para de trabalhar por qualquer motivo, esse solenoide regulador de pressão, ela vai se comportar como a transmissão antiga, o modelo mais antigo, pressão de linha alta. Né? Agora o código, o que vai acontecer? O cliente vai reclamar de consumo elevado, né? O cara está gastando muito. Agora, quando é que o módulo vai registrar esse código? O módulo só vai reconhecer que esse solenoide não está trabalhando bem depois de o carro percorrer pelo menos 3.200 quilômetros. Então é uma distância muito grande, né? Ele vai ficar monitorando esse cara pelo menos por 3.200 quilômetros antes de acender a luz de diagnóstico da caixa. Ou então, conforme o slide está mostrando, após 1.000 mudanças de marcha de segunda para terceira, o que ocorrer primeiro. Então ele vai monitorar esse cara de perto, mas ele só vai indicar que tem esse código de falha depois de todo esse tempo aí. Tá? Aí ele vai armazenar o código e vai jogar a transmissão em emergência. E o que é interessante nisso? Então, uma vez que você corrige os problemas, né? Corrigiu, trocou o solenoide, trocou o regulador o sensor de pressão, reparou o chicote, enfim, você fez o que precisava para resolver a situação, a pressão agora está caindo. Só que o código P1745 vai permanecer na memória, ele vai continuar com a caixa em emergência. Por quê? Porque conforme mostra aqui, ó, o módulo, nesse slide ele mostra aqui, ó,
esse código P1745, ele é gerado mais como se fosse um contador de eventos do que um código em si. Então ele fala assim, ó, ele vai armazenar esse código dizendo, ó, em determinado momento esse solenoide parou de trabalhar. E aí, para mim poder reiniciar, tirar o cara de emergência, eu tenho que reiniciar o contador de eventos. Só que os scanners atuais, o scanner encontrado no mercado paralelo, não conseguem reiniciar esse contador de eventos. Eles limpam os códigos de falha, mas esse código P1745 permanece como evento. Então, o que eu tenho que fazer para poder fazer o carro voltar ao normal? Levar o carro na concessionária, porque até agora a gente não tem informação que haja algum scanner no mercado paralelo que apague esse código, levar o carro na concessionária, pagar lá um X de serviço deles para que o scanner original possa apagar o contador de eventos. Ok, pessoal? Então, na verdade, esse código ele é gerado mais como um histórico, né? Mas ele consegue jogar o carro em emergência. Tá ok? Então, quando eu tiver esse tipo de problema, o conselho, até agora, eu não tive ainda informação, a gente não teve aqui na APT, informação de que algum scanner paralelo faça isso, né? Nem o PC Scan, nem o Snap-on, ou nem o Launch, né? Eles conseguem fazer isso, tá? Pelo menos até agora. Então, eu vou ter que levar o carro numa concessionária ou utilizar o scanner original para que ele possa pagar esse contador de eventos, tá? Então, esse código P1745 é meio ruinzinho de tirar, tá? Mas ele é gerado por falha desse solenoide, ok? Muito bem, outro boletim, 10 de 2017, ele também tem uma incidência muito grande de questionamento por parte do pessoal técnico. O camarada chega com o carro na oficina, o dono do carro, o carro parece, no caso aqui, a transmissão Jatco JF011. O que é isso aí? O Nissan Sentra, CVT, né? Sentra, Versa, Renault Fluence, Mitsubishi Outlander. Ele chega com barulho de turbina lá, né? O cara acelera o carro e ele chega... o Paulo, desculpa aí, pessoal. O Paulo está perguntando assim, ó. O Launchpad não apaga esse código? Até agora não, Paulo. Tá? Ele não consegue apagar esse código, porque é um contador de eventos, tá? Se vocês conseguirem, a gente gostaria muito de saber. A gente tem o Launch aqui, no nosso centro de treinamento, nós temos o Launch aqui. A gente gostaria de saber se apaga. Eu não peguei nenhum carro ainda com esse código aqui no centro de treinamento para que a gente tentasse apagar. Mas pelas informações, ele não apaga, não. Tem que ser o DRB ou algum scanner original. Ok? Muito bem. Se vocês tiverem alguma informação, manda um e-mail para a gente aí, para a gente atualizar a informação e boletim. Tá bom? A gente agradece porque nós trabalhamos dos dois lados aí. É informação daqui para vocês e de vocês para nós também. Falou? Muito bem. O barulho de turbina no câmbio JF011, câmbio da Nissan, da Renault, Mitsubishi Outlander, o câmbio CVT. O que é isso aí? O cara troca o óleo, troca o filtro principal, desmonta a caixa, vê os rolamentos, mas esquece do filtro que tem atrás do trocador de calor, o filtro do sistema de lubrificação. E como ele está obstruído, a bomba fica puxando o ar, né? Ela fica cavitando, puxando o ar, porque não consegue, como o filtro não dá vazão suficiente, ela não consegue puxar o fluido cheio, começa a cavitar e começa a dar problema no sistema de lubrificação. Tá? O carro anda normal, mas a lubrificação sofre. Qual é a indicação de troca desse filtro? Ele tem que ser trocado a cada 40 mil, 40 mil quilômetros, conforme o fabricante. Tá? Onde ele fica colocado? Nós temos aqui no slide, mostrando, temos que retirar o trocador de calor, e atrás do trocador de calor, na carcaça da transmissão, ele está localizado. Ele costuma entupir direto, é um filtrinho pequeno, né? E ele entope direto. Então, cuidado aí, pessoal, quando for fazer a manutenção nas caixas,
se liga nesse aspecto aí, aquele barulhinho de turbina, aquele zumbido, aquele chiado que dá acompanhando o barulho do motor, é certeza que é esse cara aí, ok? Tá, qualquer coisinha a gente está à disposição aí para mandar informação. Pelo slide aí vocês podem ver a localização do danadinho. Um outro boletim que nós gostaríamos de passar para vocês a informação. Boletim 5 de 2015. O que esse camarada fala para nós? Transmissão RE5R05A. A transmissão fabricante é a Jatco. Transmissão longitudinal, encontrada nas Nissan 5 marcha, mais Frontier, Pathfinder. Me parece que na Kia Sorrento também ela tá aplicada, tá? E ele grava um código P1757. O que é esse cara aí? Falha do solenoide de controle do freio dianteiro da transmissão. Então o freio da parte frontal, freio a gente diz é embreagem, né? Embreagem e freio, o fabricante chama tudo igual. Então freio é um freio multidisco, né? E a embreagem também é multidisco normalmente. Então o freio serve para parar uma engrenagem e a embreagem para acionar uma engrenagem, né? Então o freio de controle, freio dianteiro da transmissão, é um solenoide que controla a aplicação desse freio. Normalmente o módulo reconhece uma falha dele. Ele não está atuando, né? Recebemos várias consultas sobre esse código aí. Então, esse código joga a transmissão em emergência, ele entra em modo de segurança. E acontece que a nossa tendência, a primeira coisa, né? Vai fazer um diagnóstico, a gente vai substituir o solenoide, né? A tendência é essa, substituir o solenoide. Porém, depois da substituição do solenoide e controle do freio dianteiro, o código continua presente. A transmissão não apaga ele. Ela diz que o código continua presente. Então, o solenoide continua não funcionando. Ok? Por que não? Qual é a causa desse problema? Acontece que o solenoide ele é alimentado pelo módulo através de um circuitinho impresso, de uma lâmina, né? E esse circuitinho aí, ele rompe. Ele rompe. Ele rompendo, ele não alimenta o solenoide. Então o módulo ele vai entender que o solenoide não está funcionando. Porém, a alimentação não chega até o solenoide porque o circuito está quebrado, está rompido. Então nós recebemos fotos mostrando que o que realmente acontece é a quebra da trilha do circuito impresso. Então não é o solenoide, tá? Então o módulo acha que o solenoide, ele não está anotando um consumo. Quando ele aplica os 12 volts, ele acha um solenoide e vai anotar esse código de falha. Porém, antes da gente fazer a troca do solenoide, pessoal, vamos verificar se essa trilha não está quebrada, tá? Onde é que está essa quebra? Aqui, se a gente desmontar, tirar fora o corpo de válvula e olhar a parte interna do circuito impresso, nós vamos perceber onde está a quebra, ó lá. Aqui a pontinha da chavinha ali, ó, está mostrando o filete quebrado. Ela solta da ponta onde vai alimentar o solenoide lá. Essa quebra ocorre frequentemente, tá? E geralmente é nesse solenoide. Então essa solda ela é ponteada, a gente tem que tomar cuidado, talvez pegar uma broquinha, fazer um furinho bem pequeno ali no terminalzinho e amarrar um fiozinho, fazer alguma coisa para depois soldar, porque ela é soldada a ponto devido à temperatura aí. Então nós temos que tomar cuidado, só estanhar não vai garantir a rigidez do conjunto. Então conforme mostrado no slide anterior aqui, ó, certifique-se que a rigidez do conjunto seja garantida. Caso o local esteja muito comprometido, substitui a inteira placa de circuito, para evitar retorno do veículo na oficina, tá?
O que o pessoal tem feito até agora? Como ele troca o solenoide e não resolve a parada, e não percebe que está quebrado ali, ele troca todo o conjunto mecatrônico. Esse conjunto aí, esse corpo de válvula, custa em torno de 8 a 9 mil reais. Então, um reparo desse vai ter a mesma eficiência, só que vai custar bem menos, né? Aqui a gente tem no outro slide, nós temos, tá mostrando bem onde está destacado ali, né? A pontinha da chave está destacada aqui. Então aqui mostra, no terceiro slide, mostra uma placa de circuito onde se evidencia a quebra da solda que alimenta o solenoide do freio dianteiro. Então ele está mostrando exatamente onde está a quebra, que é na pontinha aqui da seta. Beleza? Então tomar bastante cuidado, examinar com atenção, e aí refazer essa solda, se possível colocando um ponto mecânico de fixação junto, né? Enrolar um fiozinho aqui no ponto de apoio, soldar, fazer um furinho, prender com um aramezinho de cobre, alguma coisa que possa garantir que esse cara aí vai ficar bem soldado aí. Porque com certeza, durante o processo de produção, está existindo uma falha, que ele somente quebra nesse ponto. A maior parte, vamos dizer assim, 90% das falhas ocorre aqui, exatamente nesse ponto aqui. Ok? Então aqui nós temos a visão do módulo, visão geral do módulo. Aqui nós temos os interruptores de pressão, tá? E aqui a gente vê onde quebra a solda, que ele é alimentado pelo módulo, e o solenoide para de atuar. Então o câmbio entra em emergência por causa dessa quebra aqui, tá? Aqui a gente vê mais de perto aqui a quebra, aqui está destacado, está solto. Esse cara aqui está solto, não tá mais ligado ao solenoide. Ok? O Romano, ele fez uma outra pergunta para nós. Qual a diferença de uma dupla embreagem, se esta ajuda na pressão do sistema? Não ficou bem clara aqui a pergunta. Tá, agora entendi. Qual a diferença de uma para a dupla embreagem? Os câmbios de dupla embreagem e embreagem simples, viu, Romano? Eles têm a embreagem simples, ele é um câmbio como se fosse um câmbio mecânico normal, com uma embreagem só para todas as marchas. Então ele tem só um eixo primário. Consequentemente, todo aquele movimento de desengate de uma marcha, então pisa na embreagem, desengata a marcha, seleciona um novo garfo, faz novo engate, tira o pé da embreagem, tudo isso aí, quando é uma embreagem, ela vai passar por todo esse processo que o camarada faz no câmbio mecânico normal, tá certo? Agora a dupla embreagem, o próprio nome já diz, ela tem duas embreagens e dois eixos primários. Então se você tem um câmbio, por exemplo, com seis marchas, dupla embreagem, você tem um eixo primário para as embreagens ímpares e um eixo primário para as embreagens pares, ok? E nesse caso, o módulo, porque ela é gerenciada por um módulo, né, um sistema de acionamento eletrônico, o módulo ele seleciona as duas marchas, a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Só que uma delas está acionada a embreagem, e a outra está com a embreagem aberta. Então a primeira marcha, ele vai aplicar a embreagem do eixo ímpar, fazendo com que o carro saia. Assim que chegar no momento da mudança de marcha, a segunda já está aplicada. Ele aplicou as duas. Ele só vai mudar a embreagem de acionamento. Então ele só vai acionar uma embreagem e desacionar a outra. E aí a segunda marcha passa a vigorar. Depois que ele fez esse acionamento do eixo par, ele volta a aplicar uma outra embreagem, como a embreagem do eixo ímpar está desligada, ele aplica a terceira marcha. Vai mudar de 2 para 3, ele só volta a embreagem 1 e desliga a embreagem 2, e assim por diante. Então ele tem sempre uma marcha aplicada, tanto para as marchas ascendentes como marcha descendente, né? Então o tempo de mudança, a eficiência dessa transmissão dupla embreagem é muito maior, até mesmo do que uma embreagem automática, do câmbio automático, aplicação, tá? E a pressão do sistema, para acionamento dos garfos, não muda, ela tem uma pressão fixa, tá ok? Então ela não muda, essa pressão é diferente de uma pressão de um câmbio automático normal, é a pressão só para acionamento dos garfos só e das mudanças de marcha em geral, acionamento da embreagem, ok? Mas foi uma boa pergunta aqui.
Então, essa questão aqui do código de falha da Nissan Frontier, Pathfinder, principalmente os carros diesel P1757, tá entendido, pessoal? O que gera esse código de falha? Beleza? Muito bem. Alguma pergunta a mais? Tem? O Silva está fazendo uma outra pergunta aqui. Ixi, agora com essa letra aí eu te contar. Tá, tranquilo. Então nós passamos algumas informações para vocês aqui, tá? De alguns boletins que nós trouxemos aqui da APTA para vocês, que seria uma amostra das informações que a gente tem normalmente aqui na nossa associação para os associados, tá? A gente sabe que o nosso valor da associação é muito baixo, a gente é em torno de R$600 por ano, ou seja, será uma média de R$50 por mês, tá? Então, a informação que é passada para o técnico é colhida de fonte correta, de fonte real. Então, é tudo feito na oficina, né? Tudo informação feita na oficina. E essas informações, muitas vezes, ajudam vocês a fazer o serviço de forma mais rápida, de maneira mais eficiente, com um custo muito menor para vocês e para o cliente. Então, a APTA está sempre interessada em ajudar o técnico que realmente é sério no seu trabalho, tá? Porque a gente também é sério no nosso trabalho. Então, nós temos o maior interesse em que vocês realmente colham essas informações e trabalhem de maneira correta. Esse custo que é cobrado anualmente pela associação, que coloca vocês com acesso aos boletins, é para pagar todo o sistema, o funcionamento do sistema, viu, pessoal? A associação, nesse aspecto aí, ela não visa lucro. Ela está aí porque a gente depende de vocês e vocês também dependem das informações da gente. Então, essas informações, abertura de chamado, elas podem ser, a gente está sempre à disposição de vocês aqui para que vocês possam fazer um bom trabalho aqui. Essas informações, elas vão ficar no nosso site durante 15 dias, pelo menos, tá? Quem desejar o certificado para esse seminário aqui, assim como alguns outros passados, o gestor desse seminário nosso, ele manda um e-mail de inscrição para todos vocês aí, todo mundo que está assistindo, está escutando, e para vários outros técnicos. Então, quem assistiu, mesmo assim, eles estão pedindo que vocês mandem um e-mail de retorno para suporte@tecnohub.com.br, para que eles possam ter o nome completo para enviar o certificado para você de participação, tá? O Silva está aproveitando aqui, ele está com um gorila lá na oficina dele, ele está com um Sentra, na qual foi feito o reparo do câmbio. Às vezes ele entra em emergência e fica sem força. Quando passo o PDL 4000, que é um bom scanner, diz que é solenoide, porém já fiz a substituição da peça. O que poderia ser? Silva, nós temos uma matéria técnica no nosso site que talvez possa te ajudar. Ela fala sobre que nem nós acabamos de ver agora. O módulo, muitas vezes, ele te fala que é um solenoide o problema, né? Ou defeito no circuito do solenoide e tal. Porém, pode não ser solenoide, né? Pode ser alimentação de solenoide, pode ser problema de aterramento, o Sentra costuma acontecer muito. Dá uma olhadinha na parte frontal, quando você abre o capô do Sentra ali, na parte frontal ali,
tem o módulo da transmissão, está colocado ali na parte frontal. E o conector do módulo, ele fica virado para cima. Então, muitas vezes, facilita a entrada de água, de umidade. Dá uma olhadinha ali, retira, e vê como é que está o estado dos pinos de conexão do módulo da transmissão, ok? Dá uma olhadinha ali, porque costuma dar muito problema ali também. Vê se você consegue matar essa pane ali, tá? Porque às vezes, como a gente falou, pode ser solenoide, mas pode não ser também o solenoide. Pode ser uma falha de aterramento, uma falha elétrica, ou até mesmo uma falha interna do corpo de válvula, porque o solenoide ele vai controlar uma válvula que exerce uma determinada finalidade, né? Ele pode aplicar pressão na polia movida, pode aplicar pressão na polia secundária, ou na motriz, ou na movida. Então, dá uma olhadinha ali, ó. Desconecta lá a frente, ali onde está o conector do módulo, e dá uma olhada, ver se não está nada, não tem oxidação, não tem zinabre, não tem algum problema lá que possa estar atrapalhando aí você, tá bom? Pessoal da Alcatim diz que a área de associado possui forma de pagamento parcelada por boleto. Agora você me apertou, viu? Provavelmente sim, tá? Ou apenas cartão, eles fazem boleto para você sim, sem problema. Tá? Fala depois, manda um e-mail aqui para a parte comercial@aptabrasil.com, é só .com, tá? Que as meninas terão prazer em responder e mostrar para você o que é feito aqui, tá? Tem mais ainda? Ah, meu Deus, a troca VIP de Itajaí, pessoal de Santa Catarina, abração aí pro pessoal do Sul, viu? Esses boletins técnicos são emitidos pela Apta ou vem do fabricante? Olha, alguns nós emitimos mesmo, a gente mesmo faz porque tem ciência. Como vocês sabem, a Apta é uma associação, nós temos 10 consultores técnicos no Brasil, inclusive aí no Sul a gente tem também o pessoal, em Manaus, a gente tem em São Paulo, Paraná, né? E toda vez que a gente recebe a informação de um desses consultores técnicos nossos, né, ou mesmo aqui no centro de treinamento ou fora, a gente emite um boletim. Muitas vezes o próprio técnico manda informação para a gente. Okay? Quando a gente sabe que o problema é repetitivo e cabe um boletim técnico, a gente emite. Muitas vezes a gente tem de fabricante também. Ok? Muito bem. Então, pessoal, a gente está à disposição aí para vocês, tá? Nós temos aqui, hein? Tá. Só um minutinho aqui que tem mais uma pergunta ainda. Só um minutinho. A Alcatim também, né? É o André Luiz. Ô André, tudo bem? Um abração para você. Ele tá com um gorila chamado FNR5. Que entra no vazio quando passa da segunda para a terceira. Troquei corpo de válvula, módulo, tambor da terceira, desmontei e não achei o defeito. Quase certeza de ser o desgaste na carcaça. Você chegou a fazer a verificação ali? Né? Teste de aplicação. Então, você tem que aplicar ali na parte de alimentação do servo, na parte de retorno do servo, não alimentação, viu, André? Tá bom? Faz do jeito que está no boletim aí, você vai pegar o material, você vai baixar o material agora, faz do jeito que está o boletim, porque com certeza você coloca fluido lá dentro, aplica ar, você vai ver que vai fazer vazamento, tá bom? Então, qualquer probleminha aí, manda um e-mail para o suporte aí, a gente vai te ajudando aí até resolver essa parada aí, tá bom? A gente conhece bastante já essa falha, tá? O gorila fez a gente sofrer também, mas já matamos o bicho aqui. Então, conforme nós mencionamos, esses boletins técnicos, a gente vai dar seguimento aí mais para frente a mais boletins para vocês. Esse seminário via web contou com a participação aí de nossos parceiros, aí, todos eles que estão aparecendo aí no nosso slide aqui, na C4, a FEB, Fux, né, como fornecedores de peças e fluido, a Marf, Conversores, Grupo Paulista, Totem,
fornecedora de peças no sul do país. Tectino, fornecedora de máquinas para troca de fluido, a ZF, transmissões. E o Éder e a Solo Peças aqui com a gente também fornecendo a hard parts, tá ok? A gente quer agradecer aos nossos parceiros e agradecer a vocês também, que tem estado com a gente aí durante já há vários anos aí e estamos trabalhando sempre junto para poder fazer do câmbio automático uma fonte de lucro e fonte de satisfação profissional e atendimento aos nossos clientes, ok? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, manda um e-mail para suporte, eu coloquei lá o www, mas não é, suporte@aptabrasil.com, tá? Esquece o www. Manda um e-mail para suporte@aptabrasil, que com certeza a gente terá prazer em responder a vocês, tá? Queremos agradecer a todos, tenham um ótimo final de semana, um abraço e muito obrigado junto com o Pocoyo aí. Abraço.